Você já se perguntou por que tantas pessoas começam com entusiasmo, mas poucas chegam até o fim? Porque alguns desistem no primeiro obstáculo, enquanto outros parecem inquebráveis, continuam, caem, levantam e seguem até vencer? Napoleon Hill descobriu a resposta observando centenas de homens e mulheres de sucesso. E o que ele percebeu é que a diferença não está na sorte, nem no talento, nem na inteligência. A diferença está em uma força silenciosa, quase invisível, uma força chamada persistência. Hill dizia que a persistência é o poder que transforma o impossível em inevitável. É o fogo interior que faz alguém continuar quando tudo parece perdido. É o que separa os sonhadores dos realizadores. A maioria das pessoas quer sucesso rápido, quer resultado hoje, quer recompensa agora. Mas a verdade é que o sucesso não se conquista em um dia. Ele é construído todos os dias. Nos momentos em que ninguém está vendo, quando a dúvida e o cansaço tentam te derrubar. Hill contava histórias de pessoas que estiveram a um passo da vitória e desistiram. Homens que abandonaram seus sonhos sem perceber que o ouro estava a poucos metros de onde pararam de cavar. E é por isso que ele afirmava: a maioria das pessoas é derrotada porque desiste a poucos passos do sucesso. A persistência é a prova máxima da fé, porque acreditar quando tudo vai bem é fácil, mas continuar acreditando quando tudo parece ruir, isso é o que separa os grandes de todos os outros. Hill dizia que o fracasso nunca derrota um homem que se recusa a desistir. E essa é uma das maiores verdades da vida. O fracasso não é o fim, é apenas um teste de resistência. A vida quer saber o quanto você realmente quer aquilo que diz querer. Por isso, cada vez que você enfrenta uma dificuldade, lembre-se: não é um castigo, é um teste. Um teste para medir a força da sua fé, a firmeza da sua disciplina e a grandeza do seu propósito. A persistência é o músculo da alma, e quanto mais você resiste, mais forte se torna. Napoleon Hill dizia que, quando a vontade é maior que o medo, nada pode deter o homem que decidiu vencer. A pergunta é: você já tomou essa decisão? Napoleon Hill dizia que a persistência começa na mente e termina na vitória. Mas entre esses dois pontos, existe um elo que sustenta tudo: a disciplina. A disciplina é o domínio sobre si mesmo. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É o poder de seguir o plano quando o entusiasmo acaba, quando o medo aparece, quando a dúvida grita mais alto que a fé. Hill ensinava que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, e sim a indisciplina mental, a falta de controle sobre os próprios pensamentos e emoções. Ele dizia: aquele que não domina a própria mente jamais dominará as circunstâncias. A disciplina é o escudo que protege o seu propósito do caos emocional, porque a mente humana é volátil. Um dia quer, no outro desiste. Mas quando você se torna disciplinado, você deixa de depender da motivação e passa a agir por convicção. Hill contava que os grandes realizadores que ele conheceu tinham um traço em comum. Não esperavam se sentir prontos. Eles simplesmente agiam. Não deixavam que o medo decidisse. Sabiam que a ação constante é o que gera clareza e que cada passo dado com fé constrói o próximo. A disciplina é o que transforma sonhos em metas e metas em resultados. Ela é o alicerce de todo sucesso duradouro. Sem disciplina, a fé se torna inconstante e o propósito se perde no meio do caminho. Mas há algo ainda mais profundo que Hill revelou. A disciplina não é apenas hábito, é uma decisão espiritual. É escolher todos os dias quem você quer ser, mesmo quando a vida te empurra para desistir. A disciplina não pede permissão às emoções. Ela se levanta quando o corpo quer descansar. Ela continua estudando quando o cansaço diz basta. Ela trabalha em silêncio, enquanto os outros reclamam. E quando o resultado chega, todos chamam de sorte, o que na verdade foi disciplina somada à persistência. Hill dizia que o homem que domina a própria mente se torna invencível, porque ninguém pode parar alguém que aprendeu a continuar mesmo sem vontade. Essa é a diferença entre o amador e o mestre, entre o que sonha e o que realiza. A mente disciplinada é como uma lâmina afiada. Corta as distrações, vence a preguiça e destrói a dúvida. E quanto mais você a treina, mais forte ela se torna. A vida recompensa quem é constante, porque o universo reconhece o esforço de quem não desiste e conspira a favor daqueles que se levantam.
dia após dia, em silêncio, com fé e determinação. Napoleon Hill dizia que ninguém consegue persistir por muito tempo em algo que não tem sentido. A verdadeira força de continuar vem de um propósito maior, algo que vai além do dinheiro, da fama ou da aprovação dos outros. Ele afirmava que o propósito é a raiz da persistência. Quando você tem um porquê forte, o como sempre aparece. Mas quando o propósito é fraco, qualquer dificuldade vira uma desculpa para desistir. Hill descobriu ao estudar homens como Thomas Edison e Henry Ford que todos eles tinham uma visão tão clara do que queriam que nenhuma crítica, falha ou rejeição era suficiente para fazê-los parar. Eles sabiam o que estavam construindo, sabiam o porquê de cada sacrifício, e isso fazia com que cada derrota fosse apenas um passo a mais na direção do sucesso. Ele dizia que a persistência é a prova do desejo verdadeiro, porque só quem realmente quer algo é capaz de insistir quando tudo parece dar errado. Aqueles que desistem facilmente, no fundo, nunca desejaram o suficiente. O propósito é o que transforma a dor em aprendizado. Quando você tem uma razão profunda, até o fracasso ganha significado. As quedas deixam de ser sinal de fraqueza e se tornam parte da jornada. Hill nos lembrava que o sucesso não é resultado de uma única vitória, mas da soma de pequenas persistências diárias, guiadas por uma visão clara. Ele dizia que o homem que sabe o que quer e está disposto a pagar o preço é imbatível. Muitas pessoas vivem reclamando do esforço, da demora, das portas que se fecham. Mas Hill ensinava que a vida não entrega grandes recompensas a quem busca atalhos. Ela testa a resistência, a fé e a lealdade ao propósito. Aqueles que permanecem firmes provam que são dignos do sucesso que pediram. Quando você se conecta com seu propósito, as dificuldades deixam de ser inimigas. Elas passam a ser parte do processo, oportunidades disfarçadas para te fortalecer. E cada vez que você supera uma, a fé se expande, a autoconfiança cresce e a visão se torna mais nítida. Hill acreditava que o propósito é o combustível da alma e a persistência é o motor. Quando esses dois trabalham juntos, o impossível se torna apenas questão de tempo. Então pergunte a si mesmo: por que eu quero o que quero? Essa razão é forte o bastante para me sustentar nos dias em que tudo parecer desabar? Porque é essa resposta que vai determinar até onde você será capaz de ir. Napoleon Hill dizia que todo fracasso carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Mas a maioria das pessoas nunca descobre essa semente, porque desiste antes de procurá-la. Ele afirmava que o fracasso não é o fim, e sim um professor exigente, aquele que te ensina as lições que o sucesso nunca poderia ensinar. Cada vez que você erra, a vida está perguntando: você ainda quer isso com a mesma força? E a resposta não é dada com palavras, mas com ação. É quando você decide continuar, mesmo com medo, mesmo ferido, mesmo cansado. Hill observou que os maiores vencedores que ele conheceu eram também aqueles que mais haviam fracassado. Eles apenas aprenderam a não se identificar com a derrota. Entenderam que o fracasso é um evento, não uma identidade, um capítulo, não o livro inteiro. Ele dizia: o homem que consegue se levantar uma vez mais do que caiu é o que finalmente vence. A diferença entre o vencedor e o perdedor não está na ausência de quedas, mas na capacidade de se reerguer quantas vezes forem necessárias. A persistência é essa força que se recusa a aceitar o fracasso como destino. Muitos param porque acreditam que errar é sinal de fraqueza. Mas Hill dizia que o verdadeiro fracasso é não tentar novamente. Cada erro, cada porta fechada, cada não recebido é parte da preparação. A persistência transforma o fracasso em experiência, e a disciplina transforma a dor em sabedoria. Ele contava na história de homens que falharam dezenas de vezes antes de acertar. E quando finalmente alcançaram o sucesso, perceberam que cada fracasso foi um degrau necessário. Sem eles, não estariam prontos para sustentar o que conquistaram. Hill acreditava que o fracasso é o filtro que separa os curiosos dos comprometidos, porque apenas quem realmente deseja algo de coração é capaz de continuar depois de cair tantas vezes. E é justamente por isso que a vida esconde os maiores tesouros atrás das maiores provações. Se tudo fosse fácil, qualquer um alcançaria o topo.
mas é o caminho árduo que forja o caráter, o foco e a resiliência de quem está destinado a permanecer lá em cima. Cada obstáculo que você enfrenta está te moldando. Cada decepção está te fortalecendo. Cada demora está te ensinando a ter paciência e fé. Hill dizia que a persistência é a prova final da fé, porque acreditar quando tudo parece perdido é o maior ato de coragem que um ser humano pode ter. Então, quando a vida te testar, e ela vai testar, lembre-se, não é o fim, é apenas o universo, perguntando se você realmente quer aquilo que pediu. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é uma usina invisível de poder. Ele dizia que tudo o que o homem pode imaginar, ele pode criar, mas apenas se for persistente, o suficiente para sustentar o pensamento até que ele se torne realidade. A persistência, segundo Hill, é o combustível que mantém a mente vibrando na frequência do sucesso. Cada vez que você insiste, mesmo diante das dificuldades, você reforça em sua mente a imagem da vitória. E quanto mais forte essa imagem se torna, mais o universo começa a trabalhar a seu favor. Hill dizia que o fracasso é apenas uma mudança temporária de direção, necessária para te colocar no caminho certo. Mas para que isso aconteça, a mente precisa estar disciplinada. Uma mente indisciplinada salta de um pensamento a outro, de um sonho a outro, sem jamais construir nada sólido. A mente disciplinada, porém, sabe o que quer e permanece firme nesse foco, dia após dia, pensamento após pensamento. Ela não se deixa enganar pelas aparências, não se rende ao medo nem às opiniões alheias. Ela sabe que tudo o que é visível começou primeiro no invisível. Hill dizia: o homem é dono do seu destino porque é dono dos seus pensamentos. Essa frase resume a essência de toda a sua filosofia. Persistir não é apenas resistir aos problemas, é dominar a mente diante deles. É recusar-se a pensar pequeno, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Quando você combina persistência e disciplina mental, cria um campo de energia tão poderoso que atrai oportunidades, pessoas e ideias que vibram na mesma frequência do seu propósito. E é aí que o impossível começa a se abrir diante de você. Hill chamava isso de a lei da mente concentrada. Tudo aquilo em que você pensa constantemente, com fé e emoção, inevitavelmente se manifesta. Mas a maioria das pessoas desiste antes que a mente tenha tempo de transformar o pensamento em realidade. Elas plantam a semente e arrancam do solo antes de florescer. Por isso ele dizia: nenhum homem jamais fracassa enquanto continua tentando. Persistir é continuar acreditando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Reagir como se já fosse real, mesmo que o mundo diga que não. É ter a coragem de seguir mesmo sem garantias. A mente disciplinada entende que o tempo é aliado, não inimigo, e que o sucesso não é uma corrida, mas uma construção, feita de constância, fé e paciência. Hill ensinava que quando a mente e o coração trabalham juntos, nenhuma força no mundo pode impedir o progresso. A persistência é a ponte entre o desejo e a realização, entre o sonho e o destino. Napoleon Hill dizia que a persistência e a disciplina não apenas te levam ao sucesso, elas te transformam em alguém digno dele. Porque no fim das contas, o maior prêmio não é o que você conquista, é quem você se torna no caminho. Cada vez que você vence a preguiça, fortalece o caráter. Cada vez que se recusa a desistir, aumenta a sua fé. Cada vez que se levanta depois de cair, prova ao universo que está pronto para o próximo nível. Hill acreditava que o sucesso não é um destino, mas um estado de consciência. E que todo homem que aprende a persistir e se disciplinar descobre algo muito maior do que resultados. Descobre poder sobre si mesmo. A vitória material é apenas o reflexo da vitória interior. Porque antes de conquistar algo no mundo externo, você precisa conquistar a própria mente. E essa é a batalha que a maioria evita. A luta silenciosa contra a dúvida, o medo e a vontade de parar. Hill dizia: a persistência é o ponto em que a alma humana se recusa a aceitar a derrota. É nesse ponto que o homem comum se transforma em extraordinário. Porque o sucesso não pertence aos mais talentosos, e sim aos mais determinados. Aqueles que seguem em frente quando ninguém acredita. Aqueles que não buscam aplausos, mas propósito. Aqueles que entendem que cada desafio é apenas um convite para crescer. E quando você domina essa força, a força de persistir, algo muda dentro de você.
você para de correr atrás das coisas. E as coisas começam a vir até você, porque o universo reconhece a vibração de quem não desiste. Ele abre caminhos, move pessoas, cria coincidências, tudo em resposta à sua constância e fé. Hill afirmava que a persistência é o selo da grandeza. Ela é o código secreto dos que deixam legado, dos que marcam gerações, dos que constroem algo que dura. Então, quando pensar em desistir, lembre-se disso. Você pode estar a um passo da virada, a um obstáculo do seu maior triunfo, a um dia de distância, de ver tudo o que pediu começar a se manifestar. Continue. Mais um passo, mais um esforço, mais um dia. A vitória não pertence a quem começa, pertence a quem nunca para. Se essa mensagem falou com você, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e escrever nos comentários. Eu escolho persistir, porque a partir de hoje, cada vez que a vida te testar, você vai lembrar: o impossível só existe até que alguém persistente o prove errado.